E aí, galerinha do nono ano, vamos continuar aqui falando sobre teatro. Então, nós falamos na aula passada sobre como o teatro entra na vida das pessoas e começamos a falar sobre a origem do teatro. O teatro grego, certo? E vamos continuar falando um pouquinho do teatro grego na influência que ele teve. O teatro grego surgiu há muito tempo atrás e até hoje ele tem uma importante influência no teatro da atualidade. Como? As pessoas elas estudam teatro grego e utilizam ele como influência para se dedicar à linguagem teatral. Aqui as tragédias elas servem de fonte de inspiração. Tem uma cena, uma encenação de Antígona, onde mostra dois atores, o Paulo Autran e a Cacilda Becker, que foram expoentes do teatro aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho deles depois, tá? Eles estão fazendo dois personagens da peça Antígona. A Antígona, que é uma das personagens principais, e o Creonte, tá? E eu quero que vocês observem no livro de vocês que eles utilizam toda a questão da estética grega. As túnicas longas, as máscaras, certo? A postura dos personagens, o cabelo, enfim. Toda essa questão estética da Grécia eles utilizam como fonte de inspiração para remontar essa peça nos tempos atuais, né? Tempos atuais eu leio, essa peça foi montada em 1952, então tem cerca de 70 anos. Ela é uma peça de Sófocles, é uma peça do ano de data de mais ou menos 442 a.C., então uma peça antiga, mas as peças do teatro grego elas têm um tom muito atual, então elas são sempre retomadas como fonte de inspiração, tá certo? Porém é o seguinte, ao longo do tempo o teatro ele vai ganhando outras formas, certo? Então vamos falar agora num tipo de teatro que a gente chama de teatro litúrgico. Liturgia é a celebração religiosa predefinida de acordo com as tradições da determinada religião. Então, liturgia, na verdade, certo? É a forma da gente falar sobre a nossa religião. Quando o padre celebra a missa, ele está celebrando a liturgia. Ele está falando sobre os conceitos, sobre os valores, sobre a lógica religiosa daquela determinada religião, tá? Então, a gente aqui tem o alto medieval. Como é que era o alto medieval? Vou explicar para vocês rapidamente, para vocês entenderem, tá? Nesse período as pessoas não sabiam ler. A Bíblia ela estava em latim, então só quem tinha o domínio do conteúdo da Bíblia eram os padres. A gente sabia, as pessoas, os indivíduos, eles sabiam daquilo que eles ouviam dos aprendizados da missa. E aí, o que acontece? O cristianismo era o elemento central do poder na Idade Média e eles começaram a pregar nas praças. Eles montavam palcos e faziam o que eles chamavam de drama litúrgico, certo? Antes de ir para a praça, só fazendo um adendo aqui, antes de ir para a praça, eles faziam esses dramas litúrgicos dentro da igreja. E o público, né, os fiéis, eles podiam intervir nesse drama pré-organizado, que era uma forma de ensinar sobre os preceitos religiosos, tá? Com o desenvolvimento do drama litúrgico, surgem os milagres, certo? E aí esses milagres, eles têm esse grande palco. A gente vai falar um pouco dos milagres depois, quando formos falar sobre a complexidade da elaboração e tal. Então, os milagres, o que acontece? Eles começaram a fazer isso fora da igreja. Por quê? Porque era uma maneira de conquistar um maior número de pessoas, certo? Ainda havia a intervenção, tá? Mas os milagres, eles contavam os milagres dos santos, eles contavam cenas específicas que não estavam necessariamente da Bíblia, mas que faziam parte da liturgia, certo? Cristã. Uma coisa interessante é que as missas, elas acabam tomando as praças, elas saem de dentro da igreja, elas acabam tomando as praças, e dessa forma a população massivamente participa da cultura religiosa. Deixa eu explicar uma coisa que, assim, apesar de falar sobre a vida dos santos, não faz parte mais das missas, né? Os milagres, eles são uma peça de teatro à parte. Uma outra coisa também é que o teatro ele acaba se desprendendo um pouco da religião e ele acaba contando histórias de pessoas. Então ele começa a se afastar
dos valores religiosos e começa a se voltar mais para a linguagem e encenação teatral. Ele deixa de ser um elemento catequizador e ele passa a se tornar uma linguagem, voltar a ser uma linguagem particular. Vocês estão observando que em cada momento, em cada sociedade diferente, ele faz parte dos ritos religiosos, certo? Isso é muito comum, tá bom? E aí a gente utiliza também o teatro religioso lá quando os jesuítas chegam ao Brasil. Então, para os jesuítas, as encenações teatrais, certo? Elas eram didáticas, elas eram uma forma de ensinar a língua e a religião. Então, primeiro que os jesuítas acreditavam, né, os cristãos na época, os portugueses, a religião cristã acreditava que os índios não tinham almas, que eles eram bárbaros. Então, eles não acreditavam na mitologia indígena. Então, eles vieram e trouxeram a cultura deles e a religião para sobrepujar os índios. Então, o que é que acontece? Como é que eles faziam isso se eles não falavam a mesma língua? Se eles tinham que aprender hábitos, costumes, se eles tinham que adquirir um determinado conhecimento que eu queria para eles compreenderem? Então, eu passo a encenar. Eu utilizo a encenação para fazer um ensinamento, tá? Aqui o Padre José de Anchieta, a gente tem uma imagem, né, falando sobre isso. O Padre José de Anchieta, ele vai se destacar nesse sentido. E assim, querendo ou não, a linguagem teatral é um pouco mais leve. Não obstante disso, não distante, atualmente, se vocês participarem de cultos religiosos ou de missas, vocês vão perceber que em algumas situações eles utilizam pessoas, principalmente nas missas mais voltadas para o público infantil ou jovem, para os cultos voltados para o público mais jovem, eles utilizam de dança, de música e da linguagem teatral para cativar as pessoas, né? Porque o sermão, ele é algo que é maçante, às vezes nem todo mundo entende. A linguagem teatral não, ela é mais lúdica e ela é mais objetiva. Então é uma forma melhor de catequizar sem se utilizar necessariamente do sermão. Aqui ele diz que algumas peças eram faladas em até 3 línguas diferentes. Português, espanhol e tupi, certo? Então eles acabavam ensinando e passando essa peça em 3 línguas diferentes, tá? Pessoal, a gente vai ficar por aqui hoje. Na próxima aula a gente dá continuidade. Tem atividade na plataforma, não deixem de fazer, viu? Tchau, tchau.